Louvado seja Deus. Estamos bem, né? Graças a Deus, estamos na casa do Pai. Estamos bem, estamos felizes, estamos vivos, porque Ele nos deu vida e vida abundante. Glória a Deus. Irmãos, nesta oportunidade, quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de trazer uma palavra aos nossos corações nesta noite. O Senhor Jesus, ele tem a água viva, a água que transforma. Vamos ler a palavra de Deus, alguns versículos que está no texto, no tema, que é Dai-me de beber, o tema dessa campanha, né? Vamos ler o capítulo 4, alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 14, e depois vamos discorrer algumas coisas concernentes, né? Hoje é o sexto, né? É a sexta quinta-feira, e já passou aqui, né, 5 pregadores e já, né, falaram da palavra de Deus, mas esse texto ele é muito rico, ele é muito profundo e tem muita coisa para extrair desse texto que ainda vai ficar, né, para umas próximas campanhas, porque o tema é maravilhoso. Capítulo 4, verso 1 e diante diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galileia e foi outra vez deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando, engrandecendo o nome santo do Senhor. Esse texto, amados, é muito bom. Esse texto só encontramos aqui no Evangelho escrito, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Mas é um texto excelente, é um texto voltado para a evangelização. É um texto... Jesus era muito bom nisso. Jesus ele não perdia muito tempo, ele saía de um lugar, ia para o outro e não perdia muito tempo, ele ia evangelizar, porque almas estavam esperando para serem evangelizadas, para receber a palavra. E Jesus, ele quando saía da cidade, ia para fora dos arredores de Jerusalém, ele se voltava em ganhar almas para o reino de Deus. Era um intento de Jesus, porque ele tinha muito pouco tempo, então ele não perdia muito tempo. E ele ia atrás das almas. Ele se voltava e ia atrás das almas. E é assim que a igreja do Senhor tem que fazer nesses últimos dias. Se voltar a ir atrás das almas perdidas. E uma coisa é certa, irmãos. As almas estão sedentas, elas querem ouvir a palavra de Deus. E nós estamos ainda um pouco meio que tímidos, meio que negligenciando a palavra de Deus. Não negligencie. Onde você for, qualquer lugar, fale para as pessoas de Jesus, diga para eles: achei Jesus,
o meu Salvador. Alguns discípulos falaram isso no decorrer da sua caminhada com Jesus, né? Achei Jesus, o Mestre, o Salvador. Né? E com essa mulher não foi diferente. Eu quero voltar um pouquinho atrás, no contexto desse texto, que fala a respeito de Nicodemos, no capítulo 3. Nicodemos, né, diferentemente da mulher samaritana, ele foi até Jesus. Ele estava interessado em saber. Nicodemos era um príncipe em Jerusalém. Ele era um mestre, ele sabia muito da lei, né? E ele era um fariseu, além de tudo, era um fariseu, estudioso da palavra de Deus. E vendo Jesus fazer muitos milagres, maravilhas, pregando a palavra, coisas que vinham do céu, ele queria saber um pouco mais e queria chegar perto de Jesus. Ele queria ouvir Jesus de perto e foi ter com Jesus. E a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus e falou que Jesus era um rabi, era um mestre. Né? Porque ninguém falava como Jesus se não fosse, né, vindo do céu. Tudo aquilo que Jesus falava vinha direto do céu para a vida das pessoas às quais ele falava. E eu já estou aqui vindo de Deus, da parte de Deus, entregar esta mensagem para aqueles que estão nos assistindo e para todos quantos estão aqui na casa do Senhor, no templo. Aleluia, glória a Deus. Então, Nicodemos, Jesus começou a falar coisas do reino, como nascer de novo. Para nós que vivemos em espírito, para nós que andamos em espírito, não é novidade. Né? Porque nós não somos mais pessoas comuns, não somos mais homens e mulheres comuns, nós agora somos pessoas espirituais, e as pessoas espirituais discernem bem as coisas espirituais, as coisas de Deus. E nós sabemos o que é um novo nascimento, mas Nicodemos era um homem comum, ainda não tinha tido um encontro, aquele era o primeiro encontro dele com Jesus. E assim foi com todos nós, um dia nas nossas vidas, nós nos encontramos com o Mestre. E a nossa vida mudou, a nossa vida foi transformada. A nossa vida foi da noite para o dia. Nós tivemos uma transformação radical na nossa vida. Eu lembro que Jesus foi até a minha casa para me salvar. Eu estava alheio, eu era um pecador disseminado, eu não tinha razão para ter uma vida com Deus, mas ele, através de um pastor, foi lá em casa, fazer um culto lá em casa, e naquele dia, eu tive um encontro com Jesus. Nicodemos queria isso, e ele teve lá, e teve encontro com Jesus. Nós ouvimos aqui, no domingo, na pregação, o evangelista Giovanni trouxe aqui que Nicodemos era um dos que estavam preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Ele estava lá com José de Arimateia. A vida dele foi transformada porque ele teve um encontro com Jesus. Aleluia! Ele teve aquele encontro com Jesus. Tudo que a mulher samaritana precisava era se encontrar com Jesus para que Jesus pudesse transformar a vida dela. Porque ela estava buscando preencher aquele vazio na vida dela em coisas que não agradavam. Ela teve 5 casamentos e aquele homem que ela estava não era dela. Então ela estava buscando algo que não preenchia a sua vida. Nicodemos também estava buscando preencher aquele vazio. Jesus é a água da vida, ele é o pão que desceu do céu, ela é a porta das ovelhas, aleluia. Jesus é lindo, maravilhoso, aleluia. Oh meu Deus, o Senhor está na casa, porque a palavra dele diz que onde estiver 2 ou mais reunidos, e nós estamos aqui no número maravilhoso de pessoas que vieram aqui adorar, render um culto de ação de graça ao Senhor e ouvir a palavra de Deus, aleluia. Então, olha só, Jesus ele ouve falar, através dos discípulos de João, que correu um burburinho lá, não é nem uma contenda, mas um falatório, de que Jesus e os seus discípulos estavam batizando mais do que João. Que João é o precursor de Jesus, João começou a batizar. Então aquilo correu e aquilo foi nos ouvidos dos fariseus e eles estavam já elaborando uma contenda contra Jesus. Jesus é muito sábio. Jesus ele pega e se afasta. Quando a coisa fica muito ferrenha, quando a conversa começa a ter um sentido de contenda, se afaste. Faça como Jesus.
Ele pegou os discípulos e disse, olha, vamos voltar para Galiléia. Porque estava ficando uma coisa ruim já no meio, né, no meio dos crentes, dos cristãos, com os fariseus, com os discípulos de João. Então, isso tudo no capítulo 3. Então, o que é que Jesus faz? Vai para Galiléia. Pega de viagem, sai cedinho de casa com seus discípulos. A Bíblia diz que ele chega no poço em Sicar ao meio-dia. Isso quer dizer que mais ou menos andaram 6 horas, porque sai de casa às 6 horas da manhã, chega lá meio-dia, mais ou menos 6 horas. Jesus está cansado, Jesus é homem, Jesus está com sede, está com fome. Mas Jesus tinha um encontro marcado. A agenda de Jesus, tem um pastor muito engraçado, que todo mundo conhece, ele diz que a agenda de Jesus é feita no céu. Jesus cumpriu toda a agenda do Pai. Então, aquele dia estava marcado o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ela não sabia, mas Jesus estava ali de prontidão. Os judeus não suportavam os samaritanos. Os judeus não queriam nem ver samaritanos. E Jesus começa ali quebrando um protocolo racial. Jesus reúne os discípulos e diz, olha, vocês vão todos na cidade, eu vou ficar aqui no poço descansando, vocês vão todos, 12 homens para comprar comida. Jesus queria um particular com essa mulher. Jesus, de vez em quando, ele quer um particular conosco, só nós e ele, mais ninguém para interferir. Imagina você e Jesus num quarto, você buscando a Deus e Jesus com você no quarto, só você e ele. Mais ninguém, fale tudo o que você quiser falar. Estava ali ele e a mulher samaritana, ela podia falar tudo o que ela quisesse falar, e ela falou. Ela abriu o coração dela. Aleluia. Estamos bem? Estamos entendendo a palavra de Deus? Deus está falando conosco. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus tinha... A Bíblia diz que era necessário passar em Samaria. Não era obrigado. Era necessário. Os discípulos, principalmente os discípulos da cúpula, Pedro, João e Tiago, não aceitavam essas coisas, porque eles eram fiéis ao judaísmo. Eles eram ferrenhos ao judaísmo. Então, quando Jesus diz, vocês vão lá em Sicar, numa cidade samaritana, vocês vão lá comprar comida, vocês vão entrar dentro do mercado, vão falar com o dono, vão falar com o atendente, vão comprar comida lá numa cidade samaritana. Eu penso aqui com os meus botões, evangelista Giovanni, que eles prontamente disseram, ele está com algum parafuso a menos. O mestre está com alguma coisa a menos. Ele sabe que nós não suportamos samaritanos. Mas Jesus estava ali começando a quebrar barreiras raciais. Aleluia. Não pode ter barreiras. O evangelho não pode ter barreiras. Racial, religiosa. O evangelho tem que chegar a toda criatura. Você não pode fazer acepção de pessoas. A igreja do Senhor, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que chegar com o evangelho a toda criatura. Aleluia. Então, para Jesus não tinha tempo perdido. Para Jesus não tinha pecador de tamanho tal que ele não pudesse salvar. Essa mulher estava embrenhada em pecado, mas ele saiu da Judéia para passar em Samaria para salvá-la. Com certeza os discípulos disseram, meu Deus, ele está falando com essa mulher pecadora aí. Irmãos, todos nós somos pecadores. Uns menos, outros mais. Mas ele nos encontrou, nos salvou, nos limpou. Aleluia. A Bíblia diz que Deus ele já não se lembra mais do que nós fizemos, do nosso pecado. Quem lembra é nós, mas ele não se lembra mais. Então era necessário passar em Samaria, mas não era obrigado. Jesus foi porque ele tinha essa agenda do Pai para ele, para salvar essa mulher. Não só ela, a cidade inteira. Porque Jesus não faz, como se diz por aí, Jesus não dava ponto sem nó. Quando ele salvou o gadareno, quando ele libertou o gadareno lá em Gadara, que não fazia parte de Jerusalém, ele foi lá, salvou o moço, foi expulso da cidade, mas deixou o moço lá pregando a palavra. Porque a Bíblia diz que 2 anos depois ele volta em Decápolis e lá tinha 4.000 pessoas esperando ele. Então, Jesus não dá ponto sem nó.
Jesus, quando salva uma pessoa, eu tenho por mim que Jesus nos usa para salvar as pessoas, para que elas salvem muito mais pessoas do que nós. Nós vimos a história do David Yushu, do Paul Yushu, que agora é David Yushu. Ele foi salvo por uma pregação para ele só. E hoje ele é um dos maiores missionários que tem lá na Coreia do Sul. Ele é um dos maiores missionários que tem na Coreia do Sul. Então, nós vimos que a palavra de Deus, às vezes, a gente não quer pregar para uma pessoa, mas às vezes é ela que Deus quer usar para salvar uma cidade, para salvar um país, para salvar uma nação inteira. Glória a Deus. Então, não era obrigatório passar, porque tinha 3 caminhos para chegar. Para ir de Jerusalém até a Galiléia tinham 3 caminhos. E esse caminho, por Samaria, era o mais rápido, era o mais curto. Eram 143 quilômetros. Os outros caminhos eram pelo mar, que eram 190 quilômetros, e outro caminho era para a Pérea, que eram 175 quilômetros, mais ou menos. Então, esse caminho era o mais rápido. Só que o judeu não queria ir por ali. Nunca foi. Nunca nenhum judeu passou ali. Aí você pode me perguntar, mas por que essa raiva? Por que esse desgosto tanto do judeu com o samaritano? Aí eu posso abrir um parênteses aqui e contar alguma coisa rápida. Na época de rei Salomão, Salomão morreu em 931 e o reino se dividiu. E aí, depois que o reino se dividiu, o reino do norte, as 10 tribos do norte, foram levados pelo rei da Síria para o cativeiro e nunca mais voltaram, irmãos. Nunca mais voltaram. Mas o rei da Síria deixou alguns judeus lá. Mas ele tinha uma estratégia muito bolada, ele tinha uma estratégia muito boa. Ele mandava, ele dominava outros povos e mandava para as cidades para confundir a nação que estava ali. E ali tinha religiões de todo tipo, adoravam deuses de todo tipo. Então, os samaritanos se tornaram uma nação híbrida. Samaritanos casados com outras nações e casavam com outros e tinham outros deuses, tinham outras religiões. E ali tinha judeu samaritano. Como essa mulher que conhecia a palavra, porque esta mulher conhecia a palavra. Alguns estudiosos dizem que o samaritano só reconhecia o Pentateuco. E eu até acho que é verdade, porque ela chama Jesus de profeta e ela chama Jesus de Messias. Ela conhecia a palavra. Ela sabia que o Messias havia de vir. Mas Jesus ele é tão bom, ele é tão estrategista, que quando ele vai ter com a mulher e começar o diálogo, ele deixa ela à vontade. Por quê? Porque ele sabia que ele não podia ter esse diálogo com essa mulher. Ele quebra outro protocolo. Os judeus não podiam conversar com mulher ao público. Jesus estava ali conversando com essa mulher, porque ele precisava salvá-lo. Ele precisava salvá-la. Então Jesus ele está ali conversando com essa mulher e quebra outro protocolo. E Jesus ele usa uma estratégia muito peculiar dele. Pode ler os textos de Jesus, ele não chega falando, mulher, tu és pecadora. Não, mas ele sabia que ela era pecadora. De tal maneira. Jesus não chega, você está perdido. Não, para Jesus não tem ninguém perdido. Para Jesus todos têm o direito da salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus ele vai para a mulher e diz, mulher, dai-me de beber. Irmãos, Jesus pedindo para a mulher, dai-me de beber, ele estava deixando ela confortável para um diálogo. Ele estava abrindo um leque para entrar num diálogo com essa mulher, porque ele precisava explicar para ela a respeito da água viva. Aleluia. Tem água viva aí, irmãos? Porque o crente que tem água viva, ele transborda. A Bíblia está nos dizendo que Jesus disse, olha, se você beber da água viva que eu te der, você vai jorrar. E quando você jorra, você molha as pessoas que estão do seu lado. Agora, ter água viva e não molhar ninguém, irmãos, você quer só para si a água viva que Jesus te deu, que Jesus nos deu, Então Jesus ele usa essa estratégia para deixar a mulher confortável. Ela estava até achando que ela que estava no controle da coisa. Porque ela estava até pensando, não, ele me pediu de beber, ele precisa de mim. Jesus deu esse entendimento para ela.
O poço era fundo, uns dizem que era 9 metros de fundura. E ela chega até a dizer, mas Senhor, o Senhor não tem como tirar a água. Eu tenho. Eu tenho como tirar a água. Ela tinha realmente como tirar a água. Mas a questão não era a água. A questão não era essa água. Jesus queria chegar num ponto, aleluia. Jesus queria chegar num ponto da água viva. Porque essa água, Jesus não chegou a tomar água. Alguém viu no texto aqui, Jesus tomando a água ou ela tirando a água? Ele estava com sede. Isso é bem certo. Eles traziam água, mas 6 horas eu acho que a água acabou e Jesus estava com sede e com fome. E ele precisava descansar também. Mas a questão é a água viva que ele tem. Só Jesus tem a água viva. Só Ele pode nos dar e Ele já nos deu a água viva. Agora nós temos em nós, a igreja do Senhor, água jorrando para a vida eterna, para todo sempre. Oh, glória! Sabe o que acontece com Nicodemos e essa mulher? A princípio eles não compreendem, eles não entendem. E é assim que acontece, irmão Vandecir. Nós não entendemos a princípio, mas a Bíblia diz que nós não entendemos a princípio, mas ali na frente nós vamos entender o que Deus quer fazer na nossa vida, através do Senhor Jesus, o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Eles não entenderam a princípio. Ela achou que Jesus está falando da água do poço, de uma água que ela não precisaria mais vir um poço. Por que que a mulher tinha tanto desgosto daquele poço? Porque aquele poço não era bom para ela. Aquele poço trazia na mente dela o pecado dela. O poço não era bom. Quando ela vinha no poço, a Bíblia diz que ela vinha ao meio-dia, mas por que ao meio-dia? Meio-dia a água está quente. Meio-dia a água ou morna ou quente. Meio-dia não era um bom horário para ir num poço tirar água. As mulheres reuniam-se na cidade de Sicar e iam 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, que era um horário fresco e que era um horário que não tinha muito perigo, porque aquele território era um lugar perigoso. Então essa mulher, ela tinha um desgosto grande de ir no poço. Ela não gostava, ela odiava ir no poço buscar água. Porque a água não era o problema era o poço, de ter que ir no poço meio-dia sozinha, porque ninguém queria ir com ela. Porque ela era um perigo para as mulheres. Ela teve 5 casamentos. A Bíblia não diz se morreram os maridos ou não deu certo o casamento, mas de qualquer jeito ela teve 5, então ela não era uma boa mulher para ter o casamento. E agora Jesus expõe para ela aquilo que ela estava fazendo. Ela estava com um homem que não era dela, um amante. Então, irmãos, essa mulher, ela tinha muitas coisas para reclamar, muitos desgostos. Eu acho que quando ela voltava para a cidade, mulheres fechavam as portas para não vê-la, para não estar com ela, para não conversar com ela. Mas Jesus queria ela. Jesus queria salvá-la. Jesus queria transformá-la. E Jesus sabia o que ela estava passando, assim como Jesus sabe o que nós estamos passando. Jesus sabe tudo o que nós estamos passando, o que nós pensamos, as nossas mazelas, os nossos pecados. Jesus sabe de tudo. Não adianta ninguém querer esconder alguma coisa dele. Não adianta. Aleluia. Ele sabe de tudo. Glória a Deus. Então Jesus ele começa o diálogo estrategicamente. Ele tem uma estratégia boa, de evangelismo. Ele começa o diálogo, pedindo água para a mulher. A mulher, já nesse pedido, ela entra num diálogo. Mas, Senhor, como sendo tu um judeu, vem pedir... Ela estava certa. Um judeu pedindo água para uma mulher samaritana ao meio-dia, num poço de Jacó, onde ele não devia estar, onde ela devia estar escondido, ninguém podia ver. Então parece que o cenário está todo estranho. Parece que o cenário está errado. Lembra quando Jesus te salvou? Parecia que estava tudo errado. Quando Jesus foi na minha casa para me salvar, eu não queria ficar no culto, eu queria sair do culto.
Mas eu não consegui, aleluia. Irmãos, eu não consegui sair da casa. Eu me afastei, mas o hino que eles estavam cantando vinha no meu ouvido. E eu não consegui sair da casa. Na época eu fumava cigarro e eu pensei, eu vou dar uma saída, vou fumar um cigarro, quando eu voltar, o culto acabou e está tudo beleza. Todo mundo foi embora, está tudo bem. Não consegui. Porque Jesus, ele tem um modus operantes que ele segura a pessoa. Ele não deixa a pessoa sair antes que ele fale tudo. Aleluia. E aquela mulher parece que estava ali querendo ir embora, porque falando com um judeu, no poço onde ela não queria estar, a vida dela estava uma desgraça, estava tudo correndo ao contrário, ela não tinha paz, o ambiente dela familiar não era bom, porque ela nem família não tinha mais, ela teve 5 casamentos, mas não deu certo, e agora ela estava com um casamento que não era dela. Irmãos, tem coisa pior do que isso? Tem cenário pior do que esse cenário dessa mulher? Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali no poço. Na hora marcada por Deus, Jesus estava ali. Aleluia. E o diálogo continua, eles continuam dialogando. E ela perguntando, mas sendo tu judeu, pede-me água? Aí Jesus disse, se tu conheces... Aí Jesus pega no âmago do coração dela. Se tu conheceras o dom de Deus... Eu fico pensando nesse texto assim, mulher, se tu conhecera o dom de... Se tu conhecesse Deus, tu não estava nessa situação. Se tu conhecesse o dom de Deus, tu não estaria. Mas tu não conhece. Mas eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui para te apresentar o dom de Deus. E é a água viva que eu te ofereço. Aleluia. Até aí ela ainda não entendeu o mistério da salvação. Ela ainda não tinha entendido. Porque ela disse para Jesus, mas Senhor, disse, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu? Aí Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E não foi assim com nós? Quando aceitamos Jesus, nós queríamos tudo. O primeiro amor, eu queria tudo, eu queria pregar, irmão, eu queria louvar, eu queria estar lá na frente. Eu cheguei para o meu co-pastor e disse, irmão Paulinho, deixa eu pregar, deixa eu ler um texto pelo menos. Eu estou sedento, eu quero fazer alguma coisa. Eu queria, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas eu queria, eu estava sedento, eu estava querendo, eu estava no primeiro amor, irmãos. Ah, quem dera se eu nunca tivesse saído do primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirar a água do poço. O poço é fundo. És tu maior do que Jacó, o nosso pai? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água terá sede. Mas da água que eu tenho para te dar, nunca mais terás sede. Isso fez uma confusão na cabeça da mulher, né? Porque ela está querendo saber que água é essa, porque ela não quer voltar mais do poço. Ela está querendo a água que Jesus quer oferecer para não ter mais sede, porque ela está achando que é essa água. Mas ela não quer voltar mais no poço, porque o poço trazia coisas terríveis na vida dela. Lembranças terríveis. Por que ela estava ali no poço, naquele horário, sem ninguém, sozinha? Porque ela não tinha ninguém. Mas agora ela encontrou Jesus. Agora ela encontrou alguém. Agora ela encontrou Jesus, o Senhor, o nosso Salvador. Irmãos, imagine só você ter um encontro, ou mesmo um reencontro. Pessoas que outrora tiveram encontro com Cristo e agora estão afastados, mas vão ter um reencontro com Jesus. Hoje eu convidei a minha filha para vir um culto, ela ficou meio balançada. Eu convidei a Nery para vir um culto, é a minha filha. Ela ficou meio assim, eu convidei, eu disse, Jesus, só tu pode fazer uma obra, Senhor, na vida dela. Porque eu estava estudando esse texto há um mês atrás, né? E eu falei para ela de um texto e tal, ela assim, a mulher samaritana, eu disse, a mulher samaritana, ela conhece, ela sabe os textos bíblicos, ela nunca esqueceu, porque foi
posto lá dentro uma semente. E eu creio, irmãos, aqui, em nome de Jesus, que ela vai voltar um dia. Eu sento ali na cadeira, aleluia. Eu sento ali na cadeira e fico sonhando. Ela vai voltar em prantos, vai se ajoelhar. Aí no outro domingo eu venho, eu penso assim, ela vai voltar e vai vir, entrar falando língua estranha, batizada com o Espírito Santo, ela era. E eu penso tanta coisa linda que vai acontecer. E parece que vai acontecer, parece que não é sonho meu, parece que é uma visão de Deus. Não percamos a esperança. Não percamos a esperança dos nossos filhos, irmã Nelir. Não percamos a esperança. Porque muito em breve o Senhor vai fazer uma grande obra. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, essa mulher, ela fica meio que confusa, mas ela continua o diálogo com Jesus. Continua o diálogo com Jesus. E disse a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede e não tenha que vir tirar a água. Ela ainda estava achando que era água, mas olha só o que é que vai acontecer na vida dessa mulher. Preste atenção. Só porque ela começou um diálogo, uma conversa com Jesus, a vida dela foi transformada. Olha só o que é que acontece. Aí Jesus fala tudo aquilo, ela não entendeu. Então, espera aí, vamos mudar de estratégia. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Até agora ela não entendeu. Mas ela precisava que Jesus desse um empurrãozinho nela para ela entender. Não, vai lá e traz o teu marido. Jesus propositalmente falou aquilo, porque ele sabia o que é que estava passando na vida da mulher, é como ele sabe o que é que está passando na nossa vida, e ele faz as coisas. Às vezes você fica pensando, nossa, aconteceu uma coisa estranha hoje no meu dia. Aconteceu uma coisa inusitável, não era para acontecer, mas aconteceu. É Deus trabalhando na sua vida. É Deus trabalhando na nossa vida, de uma maneira que nós não entendemos. E as coisas chegam no final, parece que amarram. Parece que tudo fica certinho. Meu Deus, como é que isso aconteceu? Essa mulher, Jesus propositalmente manda ela, chama teu marido. Aí ela se abre para Jesus. Aí começou a transformação na vida dessa mulher. Quando ela confessa o seu pecado. Quando ela diz, não tem marido. Aí Jesus expõe para ela o pecado dela. Você teve 5 e esse que você tem não é seu. Aí a mulher começa a pensar melhor no que Jesus estava falando. Onde é que Jesus queria chegar com aquela conversa, com aquele diálogo. Aí ela disse para Jesus, porque tivesse 5, a mulher disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Aí ela reconheceu Jesus. Porque profeta para os samaritanos, que só acreditavam no Pentateuco, só liam o Pentateuco, profeta era o Messias. Era aquele que Deus falou para Moisés. Moisés fala para o povo que lá na frente virá um semelhante a você, um profeta semelhante a você, que fará visível todas as coisas. Então, essa mulher ela conhecia um pouco de Bíblia. Mas aí, olha só o que acontece. Jesus expõe para ela o que estava acontecendo. Jesus fala para ela o que estava acontecendo. Mas ela quer mudar de assunto. Como ela conhecia um pouquinho de Bíblia, ela disse, eu vou mudar de assunto, eu vou falar com ele de teologia e doutrina. Aí ela começa um diálogo diferente com Jesus. Nossos pais adoravam neste monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Ela conhecia. Aí Jesus disse, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte... E Jesus expõe para ela o verdadeiro adorador, aquele adorador que Deus está à procura. Porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade e em espírito. Isso é teologia, isso é doutrina, em verdade e em espírito. E a mulher achou interessante a conversa,
Porque ela já estava sendo transformada pela palavra. Irmãos, o que transforma é a palavra que vai fazendo efeito na nossa vida. Esta palavra vai fazendo efeito na nossa vida. Esta palavra transforma a nossa vida. A Bíblia diz que a nossa fé cresce ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Nós crescemos espiritualmente ouvindo esta palavra que estamos ouvindo. Já estou terminando. Olha só. Aí passa um pouco, a mulher disse-lhe, o versículo 24, Deus é espírito, importa que os adoradores adorem espírito em verdade. E a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará. Ela sabia que Jesus viria. Ela sabia que o Cristo, o Messias, viria. O ungido de Deus. Aí ela abre uma porta para Jesus. E aí Jesus diz, eu sou. Eu sou este que vos falo. Sou o Cristo de Deus, o Messias, aleluia. Aleluia, o ungido de Deus, esse que vos fala. A mulher já estava preparada para receber isso. Jesus foi preparando ela. Irmãos, quando se evangeliza, não chega numa casa e já dá com os dois pés, não. Vai preparando o ambiente espiritual, vai preparando o coração da pessoa, vai preparando a mente da pessoa, assim que Jesus fez com ela. Foi preparando ela quando Jesus disse, eu sou o Messias. O coração dela bateu mais forte. Aleluia! Ela já estava preparada, o ambiente estava espiritual, ela já estava entendendo que da água que Jesus está falando não era água normal, mas era uma água espiritual para a vida dela, para curar a ferida dela, para sarar de uma vez por toda aquela ferida que ela estava aberta. Aleluia. Oh Jesus, como tu é lindo, Senhor. Irmãos, o que Jesus fez com essa mulher, você imagina uma pessoa que você diz, não tem mais jeito. Eu já falei na minha vida, isso não tem mais jeito. Já foi preso várias vezes, já fez tudo que não agradava a Deus, fez. Mas para Jesus tem jeito. Para Jesus... A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Aleluia. Nós não podemos desanimar, baixar a guarda jamais. Nós temos que continuar pregando a palavra de Deus, sair das quatro paredes, ir para a rua, pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, falar que você achou o Cristo, falar que você achou o Messias e anunciar as boas novas. Jesus não só preparou essa mulher para ela receber ele. Não, ela recebeu, Jesus foi preparada para receber. Jesus preparou ela, porque Jesus, quando faz a obra, faz por completo. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel e verdadeiro para cumpri-la, para fazer ela cumprir na sua vida. Jesus estava preparando esta mulher para ser uma evangelista. Para que aquela água espiritual que Jesus deu para ela beber, jorrasse no meio do povo dela. Para que essa água que Jesus te deu, jorrasse no seio da sua família. No seio do seu trabalho, no seio dos seus amigos. A Bíblia diz que ela... Irmãos, isso é interessante demais, preste atenção. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro. Como que ela pode ir buscar água e deixar o cântaro? O cântaro nem com água não estava. Ela esqueceu da água. Ela esqueceu do que ela sofria. Ela esqueceu de tudo, deixou o cântaro. Ela foi buscar água ao meio-dia para suprir a casa dela com água. A felicidade de encontrar com Jesus nos traz uma alegria tão grande, irmão Farley. Nos traz uma alegria no coração tão grande que nós queremos extravasar, falar para os outros, anunciar o que aconteceu na nossa vida. Aleluia. Essa mulher, deixa eu só trazer um preâmbulo aqui. Os discípulos, eles
foram os 12 para a cidade de Sicar. Compraram a comida e voltaram. A Bíblia não diz que alguém anunciou a Cristo lá em Sicar. A Bíblia não diz que eles falaram de Jesus em Sicar. A Bíblia não diz que eles anunciaram as boas novas em Sicar. Não estou aqui trazendo alguma coisa a respeito deles. Eram homens de Deus. Eram discípulos de Jesus. Estavam aprendendo. Estavam caminhando com Cristo. Mas eles não falaram lá. Alguém chega a dizer que eles procrastinaram. Deviam ter falado. Deviam ter anunciado. Mas eu não tiro a razão deles. Porque Jesus estava preparando alguém que falava a língua dos samaritanos. E era essa mulher. Essa mulher foi tão abençoada por Deus que ela foi usada por Deus para falar num lugar, numa região que os judeus não entravam. Então Jesus preparou ela. E ela deixa o cântaro e vai na cidade e começa a anunciar nas ruas. Encontrei Cristo, encontrei o Messias. Encontrei o Salvador da minha vida que transformou, que me deu água viva e agora essa água está jorrando no meu coração e eu não posso ficar só para mim. Esta água que Ele me deu, eu não posso. Você não pode ficar só para você, não retenha. Esta água está jorrando na sua vida. Deixe jorrar aonde você for, no mercado, na farmácia. Deixe essa água jorrar. Aleluia. Oh, glória! Louvado seja Deus. Eu vou para a conclusão, porque nós já passamos um pouco do horário. A conclusão está no versículo 28 e 29, e depois eu quero ler mais uns 3 versículos. No versículo 28 e 29, a mulher deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Ô, irmãos, difícil de acreditar numa mulher dessa, né? Todo mundo conhecia a mulher. Mas uma coisa eu te digo, ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Para aqueles homens acreditar nela, ela estava cheia de Deus. E quando o crente está cheio de Deus, irmãos, todo mundo quer ouvir ele. Fica bacana. Lá em cristianismo, nós costumamos dizer que fica bacana, fica elegante, né? E todo mundo queria ouvir essa mulher. E todo mundo queria saber por que ela estava anunciando. E todo mundo queria ir lá conhecer. Vamos lá, gente, conhecer a Cristo. Vamos lá na igreja conhecer esse Cristo que faz maravilhas, sinais, faz milagres. Vamos lá. Aleluia. Então essa mulher, ela agora ela transformada pelo poder da água viva que é Jesus, vai à cidade, deixa o seu cântaro que ela nem usou, né? A sua história foi transformada ali naquele poço. Agora ela tinha dentro dela uma fonte que jorrava para alcançar outras pessoas. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos? Essa palavra veio ao meu coração. E eu aprove a Deus me trazer aqui para transmitir para a sua vida. Aleluia. E olha só o que acontece. Segura só mais um minutinho. Versículo 39, 40, 41 e 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra da mulher que testificou, porque estava cheia de Deus. Estava cheia do Espírito Santo. A palavra dela era: disse-me tudo o que tinha feito. Foi o que ela falou. Jesus disse-me tudo o que tinha feito. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Agora eles tinham o próprio testemunho deles, o próprio testemunho deles. Eles mesmos testificaram que viram a Jesus. Eles falaram com Jesus. Jesus falou com eles. Agora, uma coisa interessante que eles disseram, irmãos, que eu queria deixar aqui registrado: Jesus, fica mais um pouco com nós.
Jesus, fica aqui mais um pouquinho, nos ensinando. Nós temos que falar isso todo dia. Senhor, fica comigo. Fica comigo mais um pouquinho. Aleluia. E Jesus ficou ali 2 dias, mais 2 dias, ensinando a palavra. Aleluia. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou fazer de Deus. Eu queria que nós viéssemos aqui na frente, 2 grupos de pessoas. 2 grupos, só 2 grupos, tá? Para não ficar muita gente aqui na frente, né? Só 2 grupos de pessoas. Um grupo que tem água viva dentro de si. Que tem água viva, que já conheceu, já teve um particular, já teve uma experiência com Cristo. Venha, você que tem a água viva. Venha aqui na frente, nós vamos orar para finalizar, para encerrar esse culto de hoje. Tem ninguém com água viva? Tá bom? Não? Tá bom. Se não tem ninguém que tenha água viva, que ainda não teve encontro com Jesus, eu quero o segundo grupo de pessoas, aqueles que não têm água viva. Então, os que têm água viva e os que não têm água viva. Então, não tem escapatória, né? Você tem que vir aqui de um jeito ou de outro que nós vamos orar. Você que tem água viva, vem aqui para derramar essa água, para que essa água jorre para aqueles que não têm. Vem, pode vir. Não precisa ter vergonha não, pode vir, Farley. Pode vir, querido. Não precisa ter vergonha não, nós não vamos, forçar ninguém. Aqui nós viemos adorar a Deus. Pode vir. Nós vamos orar aqui, Deus vai fazer milagres, maravilhas. Vem, pode vir. Todos nós aqui, juntos, vem mais para frente aqui, as irmãs, ó. Vamos adorar, vamos orar uns pelos outros. Ore pelo seu irmão, olhe aí. Você que tem a água viva, ore por alguém. Você que está transbordando de água, você que está jorrando, ore por alguém, vai no seu irmão e ore por ele, para que Deus venha fazer água viva jorrar do seio dele. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus, tu és santo, Senhor. O teu nome santo, santo. Ore pelo seu irmão para que ele venha jorrar água viva, para que ela venha jorrar água viva. Ore, levante sua mão para o céu e ore. Ele é santo e ele está aqui para derramar sobre você uma água viva. Aleluia. Jesus está no santuário e Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer te abençoar com toda sorte de bênção. Oh, louvado seja Deus! O Santo está aqui passeando no meio dos castiçais da sua igreja. A sua igreja está reunida e Ele está aqui passeando no meio da sua igreja, te abençoando, meu irmão, te abençoando, minha irmã. Aleluia. Não retenha aquilo que Deus te deu. Transborde. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Senhor está no santuário, porque o Senhor quer salvar, porque o Senhor quer libertar, porque o Senhor quer abençoar a tua vida, a tua família, os teus filhos, a tua casa, o teu casamento. O Senhor está no controle da tua casa. O Senhor está no controle. Aleluia. Levante a sua mão para o céu e adore. Aleluia. Não perca tempo na vida, meu irmão. Não perca tempo na vida. Aleluia. Renda-se ao Senhor. Aleluia, o nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, a Tua palavra foi ministrada nesta noite, Senhor, para alcançar vidas, para que venham jorrar do seu interior águas vivas, que venha transbordar do nosso interior, Senhor, para alcançarmos outras vidas que estão sedentas pela Tua palavra. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja. Aqui está a caixa de pedidos de oração, Senhor. Abençoa todos os pedidos de oração, que as Suas mãos poderosas, Senhor, venham abençoar. Aleluia. Digno de louvor,
digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, vamos aos assentos, nós vamos estar terminando já o nosso culto. Graças a Deus. Você que está fazendo essa campanha, hoje nós estamos no 6º elo dessa campanha. Semana que vem eu creio que é o encerramento, é o 7º elo da campanha. Mas você que ainda não recebeu de Deus aquilo que você pediu, o seu pedido de oração que foi colocado na caixinha, não se desespere, não desanime, porque com certeza o Senhor vai fazer maravilhas no meio do seu povo. Nós temos aqui um pedido de oração, pastor Emerson. Pastor Emerson está sempre conosco, acho que não perde um culto. Todo culto ele está ali conosco nas redes sociais, pela internet. E hoje ele está pedindo oração por 2 pessoas, irmã Maria e irmã Andréia. Com certeza deve ser lá da região onde o pastor Emerson está com a sua congregação. Quando nós vamos orar, estaremos apresentando essas 2 irmãs nos nossos pedidos de orações. Também nós queremos justificar a ausência do nosso pastor, não pôde estar conosco essa noite, mas Deus se fez presente nesse lugar. Aleluia, Jesus. Meus queridos, os trabalhos prosseguem. Domingo nós temos aqui a nossa escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica dominical começa às 8h30 da manhã, viu, irmãos? Nós estamos começando a escola bíblica com oração. Foi colocado para todos os professores estar aqui às 8h30 orando, mas isso é estendido a toda a igreja. Então, 8h30 da manhã começa a nossa escola bíblica dominical com 30 minutos, ou seja, 25 minutos de oração. Damos um encerramento. Você tem um minutinho para ir ali fora, tomar água e voltar, e nós darmos início às nossas lições. No domingo nós estaremos aqui, vai ser a sala dos adultos, vai ser uma sala única, devido ao evento que nós temos com os pais, vai ser a comemoração dos Dias dos Pais. Então, vamos estar aqui, tanto as irmãs quanto os irmãos, a classe adulta, toda aqui dentro da igreja. E os demais, os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes, crianças, vão estar indo já direto para suas salas para estar aprendendo da palavra do Senhor. Amém? E 10 horas já estaremos dando término do nosso trabalho e estaremos ali fora comemorando o Dia dos Pais. Outro sim, hoje é aniversário da irmã Maria Helena. Hoje? É hoje mesmo? É hoje. Nós queremos convidar ela para vir aqui na frente, vamos estar orando. E também, lembrando os irmãos que tem uma cantina ali fora, viu? Quando você for terminar o nosso culto aqui, não vai embora não, sem passar ali. E hoje é 0800, segundo a irmã Rosiane. Hoje não vai ser vendido não. Então passa ali, come alguma coisa, toma um café, fique à vontade. Vamos nos colocar de pé? Graças a Deus. Vitinho, vem aqui na frente também, Vitinho. Vamos estar orando pelo irmão Vitor. Aleluia. Quantos creem que Deus pode fazer? Aleluia, Jesus. O mesmo Deus que fez é o Deus que faz, é o Deus que continua fazendo. Amém? Graças a Deus. Tem mais alguém aqui que precisa de oração? Aleluia, Jesus. Tem mais alguém aí que precisa de oração, irmãos? Amém? Então vamos estar orando uns pelos outros. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós queremos te pedir, Senhor Jesus, agradecendo a Ti, Senhor, primeiramente pela Tua presença nesse culto, ó Pai. Foi maravilhoso, Senhor, poder sentir a Tua presença. Mas nesse instante, ó Deus, nós queremos lhe dizer, Senhor, que nós não estamos nos despedindo da mesma. Não estamos nos despedindo da Tua presença, Pai. Que a Tua presença possa nos acompanhar onde quer que nós fomos, onde quer que nós estivermos, ó Deus, que o Senhor esteja presente conosco. Mas temos um pedido em especial, Pai. Queremos pedir, Senhor, por essa irmã Maria e também pela irmã Andréia, Senhor, que são conhecidas ali do pastor Emerson, ó Deus. Não sabemos a necessidade, não sabemos quais as circunstâncias, qual a ocasião desse pedido de oração, mas o Senhor conhece, o seu Espírito Santo sonda o interior de cada um. Então que nesse instante, ó Deus, que o Senhor possa estar ali, Senhor, presente nesse lugar, que o Senhor possa determinar a cura, Senhor, a esse pedido que for feito, ó Deus, ao pedido que foi entoado a Ti, ó Pai, que o Senhor possa fazer realizar os desejos do coração dos Teus servos, em nome do Senhor Jesus. Também quero pedir nesse instante pela vida da irmã Maria Helena,
que completa mais uma primavera, Senhor. Até aqui o Senhor tem guardado, o Senhor tem estado do lado dela, o Senhor tem fortalecido, ó Deus, o Senhor tem guiado os seus passos, iluminado os seus caminhos, ó Pai. O Senhor não tem deixado nenhum mal chegar à tua tenda, Senhor. Mas só queremos lhe pedir, Senhor, que o melhor presente, ó Deus, na vida dela, ó Pai, com certeza é a tua presença. Não retire, ó Deus, a tua presença na vida dela. Enche do teu poder, da tua graça, da tua unção, enche da tua misericórdia, Pai. Realiza os desejos, Senhor, do coração da tua serva, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Também pelo irmão Vitor, Senhor Jesus, esse servo que o Senhor tem levantado para estar na tua casa, Senhor, para poder fazer, para poder dar prosseguimento à tua obra. Não sabemos, ó Pai, o que tem assolado a vida do teu servo, a enfermidade que tem assolado, Senhor, mas como o Senhor já operou na vida dele, ó Pai, que o Senhor continue operando. É alguém levantado por ti, Senhor. Determina a cura agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, passa as tuas mãos santas, Pai. Cubra com o teu sangue. Não deixe que nenhum mal, Senhor, possa acontecer ao teu filho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque muito ele ainda tem que fazer por ti. A cada irmão que aqui está, ó Pai. A cada pedido, Senhor, de oração que está naquela caixa, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar de forma especial. Nós voltamos para os nossos lares, diante da tua presença e debaixo da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Faça com as tuas mãos em posição de receber o grande amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e todos juntos em uma só comunhão, dizemos? Amém. Graças a Deus. Está terminado.